Amém, irmãos? Nós vamos então aqui para o tópico de número 2, que vai falar que todas as escolhas e automaticamente toda a atitude nossa, ela tem uma consequência, seja para o bem, seja para o mal. Nós estamos estudando as lições da nossa escola bíblica dominical, na revista da editora Betel. Estamos só tratando nesse final de segundo trimestre, mas estamos agora no final dele, a lição de Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Lições essas que foram comentadas pelo bispo Samuel Ferreira. E hoje nós estamos estudando a lição de número 12, que trata sobre o assunto vigilância e oração, o perigo das alianças erradas. E aqui nesse segundo tópico, nós vamos falar sobre toda escolha tem consequências. Você está chegando pela primeira vez, quero já te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe. Tudo isso é importante para nós, pois o YouTube entende nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Vamos lá. Neemias advertiu seu povo pelo fato de muitos judeus terem se casado com mulheres gentias, e o resultado disso foi que seus filhos já não falavam judaico, comprometendo assim a preservação da identidade israelita que envolvia a fé. Então, nessa introdução ao tópico de número 2, nós entendemos aqui que a Bíblia nos ensina que Deus deu ao ser humano a capacidade de escolher, mas também estabeleceu que cada escolha produz consequências. Nossas decisões nunca ficam isoladas. Elas afetam a nossa comunhão com Deus, afetam nossa família, nosso testemunho e até as próximas gerações. Isso é um fato. Em Neemias capítulo 13, nós observamos que muitas das dificuldades enfrentadas pelo povo não surgiram por acaso, mas elas foram resultados de escolhas contrárias à vontade de Deus. O Senhor, ele sempre apresenta princípios para proteger o seu povo. Porém, quando esses princípios são ignorados, inevitavelmente surgem consequências dolorosas. Esse tópico nos mostra que a obediência conduz à bênção, enquanto que a desobediência ela abre caminhos para prejuízos espirituais. Deus perdoa o pecador arrependido, mas muitas vezes as consequências das escolhas erradas permanecem como lições para a vida. No tópico 2.1, vai falar sobre a desobediência à palavra de Deus. Antes mesmo de o povo entrar na terra da promessa, Deus os advertiu sobre não unirem em casamento com os povos cananitas, nem dessem seus filhos em casamento a eles. Deuteronômio 7. A comunhão com os povos que habitavam em Canaã resultaria em afastamento dos mandamentos do Senhor e na vinda do juiz divino. Hoje nós temos a palavra de Deus como uma bússola que norteia as nossas decisões, escolhas e alianças. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. Quando disseram a Jesus que sua mãe e seus irmãos estavam presentes, ele estendeu a mão para os seus discípulos e respondeu: qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Então o problema do povo nos dias de Neemias começou quando eles decidiram ignorar as orientações que Deus ele já havia estabelecido dentro da sua palavra, nossa regra de fé. Os casamentos mistos com os povos pagãos, por exemplo, não eram apenas uma questão cultural, mas espiritual.
pois colocava em risco a fidelidade do povo ao Senhor. A desobediência sempre começa quando a voz de Deus perde a prioridade em nossas decisões. Quando a opinião humana, ela vale mais do que a palavra de Deus. O caminho para o erro já está sendo preparado. Toda vez que a palavra de Deus é ignorada, o ser humano se afasta da proteção que a palavra de Deus a oferece. Tópico 2.2 vai falar sobre as consequências do pecado. Deuteronômio capítulo 7, versículo 4, relata as consequências da desobediência dos israelitas à palavra de Deus e também por se unirem aos povos pagãos em casamento. Seus filhos se afastariam de Deus e serviriam outros deuses, e sua ira se acenderia e os consumiria. Infelizmente, Israel desobedeceu, misturou-se com povos pagãos e fez alianças erradas, como no caso dos gibeonitas. Desde que chegou na terra da promessa, o povo de Israel oscilou entre estar na presença de Deus em obediência e santidade e voltar-se para os ídolos e as práticas profanas dos povos à sua volta. Resultado foi o cativeiro babilônico e o sofrimento que passaram. Porém, os judeus do tempo de Neemias se esqueceram da própria história. Então, o pecado, ele nunca produz apenas um efeito momentâneo. As suas consequências costumam ser mais amplas do que podemos imaginar. Nos dias de Neemias, os filhos dos judeus, eles já não conseguiam falar a língua do povo de Deus, demonstrando uma perda gradual da identidade espiritual e cultural. Neemias capítulo 13, versículo 24. O pecado, ele pode enfraquecer a fé, ele pode comprometer valores e ele pode afastar pessoas do propósito divino. Por isso, Deus, ele alerta o seu povo constantemente sobre o perigo de abandonar os seus mandamentos. O pecado, ele promete vantagens imediatas, mas produz perdas que muitas vezes só são percebidas mais tarde. Pense nisso. E aí nós encerramos aqui falando do tópico 2.3, que diz sobre escolhas ruins trazem consequências ruins. Nossas escolhas são como sementes que podem nos proporcionar uma colheita boa ou ruim. Escolhas como casamento, profissão e educação dos filhos, por exemplo, podem trazer grandes alegrias ou serem motivos de duras frustrações. É necessário escolher com prudência e oração. Busque se aconselhar com cristãos sábios acerca de suas decisões, porque na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Roboão, filho do rei Salomão, embora tenha tido um pai sábio, fez uma escolha ruim por consultar as pessoas erradas e que causou divisão e trouxe sofrimento ao povo de Israel. 1 Reis, capítulo de número 12. Neemias, ele lembra o povo, o exemplo do rei Salomão. Mesmo sendo um grande homem e um homem de grande sabedoria, suas escolhas erradas em relação ao relacionamento o levaram a se afastar do caminho do Senhor. Neemias 13 e o versículo de número 26. Esse exemplo, ele mostra que ninguém é forte o suficiente para ignorar os princípios de Deus sem sofrer consequências. Boas escolhas geralmente conduzem a bons resultados. Escolhas erradas tendem a produzir dores, perdas e arrependimento. A graça de Deus, ela pode restaurar vidas, mas a melhor decisão continua sendo obedecer antes de sofrer as consequências da desobediência. O futuro, ele é construído pelas decisões que nós tomamos hoje. Sendo assim,
eu concluo aqui dizendo que Neemias ele nos deixa um grande ensinamento, que toda escolha ela carrega uma semente que produzirá frutos no futuro. A desobediência à palavra gera consequências espirituais seríssimas, enquanto a fidelidade a Deus preserva a vida e os propósitos divinos. A grande pergunta que este tópico nos leva a fazer é: as escolhas que nós estamos fazendo hoje estão nos aproximando de Deus ou nos afastando dele? A resposta a essa pergunta, ela determinará os frutos que colheremos amanhã. Deus abençoe.